Fala pessoal, bom demais? Nós aqui de novo vamos começar mais um podcast. O podcast aí que a gente vai falar muito aí sobre dados. A gente está com um convidado especial, Ricardo, da Sinecta. Ricardo, ó, eu vou falar um pouquinho da Sinecta aqui, só para vocês terem uma noção aí do que isso tem de informação relevante para nós. Na verdade, a Sinecta é uma plataforma de inteligência de dados, né? Exatamente. É isso. Já vou passar a plataforma para o Bruninho. A ideia da Sinecta, na verdade, ela pega hoje empresas grandes, maximiza a capacidade delas de conversão com base na base de dados. É isso? Hoje a gente está com um convidado muito inteligente, gente. Então, vou tentar acompanhar ele, viu? Ai. Olha a responsa. Boa. E, enfim, a Sinecta faz isso. Ela basicamente aumenta o LTV do cliente, né? Isso aí. Que é a vida útil. E com isso maximiza os resultados. É isso aí, Bruno? Boa, isso aí. Fala, galera. Bruno Nakati na área. Queria agradecer a presença do Ricardo Ferreira, né, que está aqui com a gente hoje. Vai bater um papo sobre o mercado de dados, como eles transformaram o mundo através da inteligência de dados. Ele é um dos cofundadores, né, da empresa. Uma empresa que já vem anos aí no mercado tendo resultado. E ele vai contar um pouquinho de como que foi todo esse começo de trajetória, de como nasceu essa empresa, né? É uma empresa que faz análise de dados de comportamento, identifica oportunidade de conversão, e nosso título de hoje vai ser como extrair o potencial máximo do seu cliente. Então, queria receber, né, em grande estilo, o nosso convidado, Ricardo Ferreira. É isso aí. Isso aí. Pessoal, prazeraço estar aqui. Obrigado demais pelo convite. É isso. Bom, antes de entrar aqui, a conversa já estava animada, a gente já estava empolgadíssimo, então estou mais empolgado ainda por esse bate-papo aqui. Ricardo, se colocar você num palco e falar que você é o dono do Facebook, o pessoal acredita? Ai. Dono do Facebook da Tesla, tem cara de americano que inventou o Facebook? Então, Ricardo, começando, né, já com o nosso título de hoje, como extrair o potencial máximo de seus clientes. Perfeito. Através do trabalho que vocês oferecem hoje. Maravilha. Bom, além do que, também explicar um pouquinho da trajetória, né? Sim. Tá bom, posso contar um pouco da nossa história aqui? Vambora. Vamos lá, a Sinecta existe desde 2013. Não, na verdade, vou começar alguns passos antes, pode ser? Vou começar falando de mim até o surgimento da Sinecta e como ela evoluiu a partir daí. Eu acho que essas histórias se conectam e se misturam. Vambora. Ok? O interessante é a gente entender essa história aí, passar pra galera que tá escutando, né? Que entender que eles também podem, que você também conseguiu, é só ter força de vontade, né? Exatamente. Direção e tudo pode acontecer. Muito trabalho duro aí. Vamos lá. Então, a minha formação é em ciência da computação. Eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde eu moro ainda, né? Morei por muitos anos, depois uma longa temporada aqui em São Paulo, retornei lá para Minas. Mas, enfim, me formei em ciência da computação. No longínquo ano de 1999. Já começo a entregar a idade aqui já no início, né? Lá ainda na época de graduação, lá no final, quando eu estava fazendo pesquisa para o meu trabalho de conclusão de curso, eu me deparei com um conceito que não era muito conhecido na época, redes neurais artificiais. Hoje em dia, enfim, já obviamente muito mais corriqueiro, né? Redes neurais artificiais. Eu simplesmente fiquei apaixonado pelo conceito, pela teoria, pelas possibilidades. Comecei a estudar loucamente aquele assunto. O meu trabalho de conclusão de curso acabou sendo um trabalho voltado para aplicação de redes neurais artificiais. Redes neurais artificiais, desculpa te cortar, é inteligência artificial? Sim. Um dos tipos de modelo, de categorias de modelo, que está no grande arcabouço aí de inteligência artificial, ok? Basicamente, então, redes neurais artificiais são modelos computacionais que são baseados no funcionamento do sistema nervoso humano. Que tem o conceito de nós ou neurônios que são interconectados e que, em conjunto, eles podem aprender padrões e reconhecer comportamentos. Então, em linhas gerais, é isso. Legal. Naquela época, o uso de redes neurais artificiais ainda era algo muito, muito acadêmico, muito incipiente, apesar de ser um conceito muito antigo. Isso aí vem desde década de 70 e tal. Mas, enfim, já me apaixonei
pelo mundo de dados e pelos modelos computacionais para extrair conhecimento, já naquela ocasião, muito antes de se pensar em Sinecta. Fiz mestrado nisso. Em paralelo com o mestrado que eu fazia em redes neurais artificiais, eu já estava no mercado, trabalhando no ambiente de telecom, na indústria de telecom, ok? E eu convivia bem com essa dualidade de mercado e pesquisa acadêmica. Na verdade, eu convivo com muitas dualidades da minha vida. Nós vamos acabar falando de algumas delas aqui e tal. Então, enquanto eu evoluí na minha carreira em telecom, eu, enfim, sempre mantinha essa proximidade aí com o mundo acadêmico, com o universo de dados e etc. O tempo passou e em 2013 a Sinecta foi fundada. Eu e o Eduardo, que é meu sócio e meu irmão. E que tem uma história de vida... Irmão ou irmão? Irmão de verdade, meu irmão mais novo. Ele é o mais novo? Sim. Caçula, é você? Eu, irmão caçula. Legal. Somos 4 na realidade, eu sou o terceiro, ele é o 4º. Legal. Legal. Sim. Massa. E ele tem uma história de vida parecida, uma formação parecida e uma carreira um tanto quanto parecida e complementar. Eu sou formado em ciência da computação, ele é formado em engenharia de telecomunicações. Então, nós dois em conjunto, nós tínhamos lá em 2013, na época da fundação da Sinecta, já uma visão muito completa desse mercado. Eu, do ponto de vista mais técnico e negócio, o Eduardo do ponto de vista mais engenharia e também para negócios. E eu tenho muito essa característica de me interessar tanto pelo técnico quanto pelo gerencial estratégico. Eu me defino como um cara mais generalista e menos especialista. Então eu tenho interesse em muita coisa, eu quero aprender muita coisa, eu quero ler sobre muita coisa, falar sobre muita coisa. Eu acho isso algo mais combina mais comigo, mais legal, mais interessante, do que ser aquele mega especialista em um assunto em particular e tal. Então eu tenho muito disso e tal. Acabou que essa característica me fez me aprofundar em muitos aspectos ali do mercado de telecom e conhecer bastante. Eduardo também. Daí, bom, enfim, agora quando as histórias se misturam, né? A minha história e a história da Sinecta. Um belo dia lá em 2013, estávamos eu e Eduardo na casa dos meus pais. Era um sábado à tarde e começamos a conversar sobre dores, problemas de operadoras móveis, de operadoras de telecom, que nós dois conhecíamos muito bem pelo fato de estar no mesmo mercado. Vocês sofriam essas dores dentro da empresa que vocês trabalhavam? Sim, e também como provedores de serviços em telecom, a gente vivenciava essas dores nos nossos clientes, nos nossos respectivos clientes e tal. E, enfim, começamos a conversar, essa conversa foi se aprofundando. Abrimos uma cerveja. Eu não sei se a cerveja ajudou, eu acho que ajudou. Sempre eu acho que ajudou, né? Exatamente. Sempre ajuda. E depois de umas, 8 ou 10 horas de conversa e algumas cervejas aí ao longo desse tempo, no final a gente tinha uma noção muito clara de uma dor de telecom, que a gente entendia que a gente era capaz de criar uma solução e a gente tinha uma noção do que seria uma possível solução para aquela dor. Você tinha uma solução e um problema. Então, acho que, como sempre a gente tenta fazer, a gente parte do problema e tenta entender e compreender o problema nos seus detalhes antes de propor uma solução. E foi meio assim também. O problema que a gente discutiu e aprofundou ali foi um problema da experiência do usuário, experiência do cliente enquanto usuário de uma rede de telefonia móvel. Então, imagina, peguei meu celular aqui agora, acessei o YouTube, assisti um vídeo qualquer. Ok? Assisti um vídeo aqui do podcast. Certo. O Bruno acessou a rede para, enfim, utilizar um outro serviço qualquer, exatamente nas mesmas condições de rede, no mesmo lugar e tudo. A minha percepção de qualidade dessa experiência pode ter sido muito diferente da sua percepção de qualidade dessa mesma experiência. E é algo que seria muitíssimo útil para a operadora que está provendo aquele serviço, com o objetivo de entender a qualidade da sua experiência e como essa qualidade da experiência pode ter afetado positivo ou negativamente a sua relação com aquele indivíduo, com aquele cliente. Certo. Então, legal, é um problema hiper complexo,
problema para o qual não havia nenhuma solução pronta de mercado, pelo menos conhecida por nós, para começar a segmentar. Exatamente. Então, esse foi o primeiro problema que a gente descreveu e propôs uma solução baseada em dados para solucioná-lo. Ok? Legal. E a partir do momento que a gente poderia ter a percepção da qualidade da experiência que foi sentida, experimentada por cada um dos clientes, a gente poderia gerar insights muito valiosos para a empresa, para que ações preventivas ou ações corretivas fossem tomadas com o objetivo de melhorar a qualidade daquela relação. Certo? Legal. Preservar aquela relação, aumentar a longevidade daquele cliente, mantê-lo um cliente feliz é um cliente leal, é um cliente fiel. Certo. Ok? Perfeito. Bom, enfim, isso aí foi lá em 2013, nossa primeira solução. O tempo passou aí, vai uns 3 anos. A gente se deu conta de que ao longo desse tempo, a gente se deu conta de que para conhecer a experiência do cliente, a gente precisa, em primeiro lugar, entender o cliente. Quem é A ele? minha percepção de experiência depende muito da minha expectativa de experiência. E a minha expectativa de experiência depende de quem eu sou, do que eu valorizo, do que eu quero e do contexto onde eu estou inserido. Boa. Então, rigorosamente, nas mesmas situações, a percepção de experiência pode ser muito diferente. Eu uso minha mãe muito como exemplo. Se minha mãe estivesse aqui assistindo o mesmo vídeo que eu, talvez ela tivesse uma percepção diferente. Como um homem e uma mulher, que geralmente tem interesses bem diferentes, né? Exatamente. De consumo, sei lá, de hobby, de tudo, né? Exato, exatamente. E ao ter essa percepção, nós começamos a olhar para o indivíduo que está por trás de um canal digital, que está por trás dessa relação com a empresa. E isso, na realidade, nos fez direcionar a Sinecta para um outro caminho, diferente desse caminho da experiência do usuário, que foi o que motivou a criação do primeiro produto. E a gente percebeu que, na realidade, a gente não era uma empresa de experiência do usuário. A gente era uma empresa de inteligência de dados de clientes. Boa. Que entendia perfis, comportamentos, Então, intenções, propensões. E isso é um mercado novo, né? E isso é um mercado novo que não está restrito à telecom. Entendi. Que atende telecom? Sim. Com uma plataforma capaz de identificar essas características que motivam essas decisões das pessoas que estão por trás da relação, eu posso atender clientes de uma operadora de telecom, eu posso atender bancos, eu posso atender varejistas, eu posso atender companhia aérea, programa de fidelidade e vários outros segmentos. Legal. Então, isso acabou nos direcionando para um caminho diferente do que havia sido pensado antes. E foi talvez Ricardo, a principal mudança que a gente teve aí ao longo desses anos. Uma Que brincadeira que Diga, Vitor. quando ele estava fundando a empresa, ele teve quando acabou a cerveja, você achou uma solução que foi a própria o tratamento de dados e tudo mais, mas você criou um problema também, sabe o que era? Acabou a cerveja. Acabou a cerveja. Então, pois é. Não, o legal da cerveja é que a cerveja fez a gente ficar corajoso ali naquele momento. Não, tudo vai dar certo. É isso. É a expectativa do empreendedor, né? Vai que dá certo, lá na frente a gente vê como que vai ficar. É isso. E o que acontece? Aí também, brevemente a gente falou da Sinecta e passamos a palavra para o Ricardo. Eu queria falar um pouquinho da bagagem da Sinecta e o que ela tem feito, né? Bom, o que a Sinecta propõe a solucionar para o mercado, a gente conversou um pouco. Queria falar que ela foi acelerada pela Wayra, passou por depois ela passou por uma outra rodada pela KPTL. Isso. Capital. Boa. Ela acumula alguns prêmios. Ela é ela ganhou um prêmio de 7ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Deve estar atrelado a quantidade de colaboradores e tudo mais. Sim. Mas a 7ª melhor empresa para trabalhar no Brasil, dentro da premiação. Isso. 4ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil de tecnologia e informação. Isso. Ocupa a 2ª posição no ranking 100 Open Startups e top 10 Big Data em 2022. Ou seja, alguma coisa certa eles devem estar fazendo, vão copiar. É isso aí. Os caras estão crescendo, ganhando premiação de tudo que é lugar aí. Não, esses são prêmios que nos deixam muito orgulhosos mesmo.
o primeiro que você mencionou, o prêmio do GPTW, Great Place to Work, que é uma avaliação dos próprios colaboradores em relação a todos os aspectos da empresa, essa avaliação anônima que é feita pelo GPTW e etc. Então, a gente ficou realmente muito feliz. E essa do 100 Open Startups também, que é uma avaliação do mercado, né, que mede as interações entre startups, iniciativas entre startups e grandes corporações. Então, legal demais. A gente está muito empolgado. Boa. Legal. E, ó, aí o que acontece? Eu vou tentar explicar, você me corrige se eu estiver errado, mas eu vou tentar explicar, porque hoje eu também estou aprendendo muito, viu? Porque eu sou um cara meio... Eu e o Bruno, né? Porque o Bruno é do agro e eu sou da construção civil, velho. Maravilha. Aí, tecnologia, velho, ainda bem que a gente tem o Rafa ali fora ali, que ele vai tirar umas perguntas mais lixadas para tirar você do cavalo. Para falar a verdade, o que eu entendi? Eu entendi que, por exemplo, assim como o governo, o país, eu tenho um RG ou um CPF, o usuário na internet, ele tem um ID, né? E o que acontece? Se você for parar para pensar, eu tenho um RG, mas vamos pensar no CPF, que é um documento nosso pensado a nível de tributação, né? Se for só por um CPF e falar, ó, cada um que tem um CPF vai pagar R$100 de imposto, né? Ferrou. Mas basicamente na internet, as pessoas viam assim, todo mundo que tinha um ID, ele era um usuário da internet. Se eu não tiver muito enganado, o que eu entendi é que você olhou para todo mundo entrando na internet e viu uma oportunidade muito grande de começar a definir comportamentos, começar a nichar essa pessoa por tudo, né? E aí você começar identificando o perfil dela, e aí essa pessoa não era mais só um usuário, mas era um usuário assim como empresas grandes como o Facebook, né, o Meta, né? Era um usuário com interesse em obras, com interesse em telecomunicação, com interesse em comer, com interesse em viagens internacionais, e aí você foi nichando isso. É isso, né? Vamos lá. Acho que vou dar... Sim, mas eu queria dar um exemplo para eu acho que deixar esses conceitos bem claros, né? Boa. Vamos lá. Pensa numa grande empresa com quem você tem um relacionamento. Eu vou falar um Meta, que é o Facebook. Ok. Porque é foda, né? Vamos lá. Você, como usuário de uma grande empresa, você cede dados em primeira pessoa, dados cadastrais, dados transacionais, vamos colocar assim, dados relacionados a cada interação que você tem com os produtos ou serviços dessa empresa, ok? Uhum. Pode pensar, por exemplo, numa grande varejista, num banco, numa operadora, ou enfim, empresas das quais você contrata produtos ou serviços, ok? Os produtos e serviços que você contrata, a maneira como você interage, os canais que você utiliza para essas interações, o resultado dessas interações, tudo isso diz bastante sobre o que é relevante para você, na realidade. Até o exemplo que a gente deu ali offline ainda antes de entrar, né? Se eu compro uma pizza de R$40 e você compra uma pizza de R$150, esses valores dizem muito sobre mim e sobre você, certo? Sim. E sobre o que a gente está buscando naquele momento, né? E sobre qual é o principal valor que a gente quer. É preço, é qualidade, enfim. Boa. Comportamento, sofisticação. Exatamente. Tudo isso permite que inferências sejam feitas em relação ao que é relevante para você naquele momento, certo? E tudo isso pode ser utilizado para personalizar a sua própria experiência em interações posteriores que são feitas. Show. Posso fazer uma pergunta? É porque assim, ó, deve ter dois tratamentos, dois tipos específicos para você fazer um trabalho, o trabalho de vocês, Maduro, né? O primeiro é quando o cara vai entrar e segundo para manter o cara. Aí você basicamente estuda o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, para isso você faz um trabalho, e aí que é bem mais voltado para trazer o cara para dentro, e depois você faz um trabalho em cima do LTV, que é em cima da vida útil dele, né? Boa, vamos falar um pouco de LTV. O que é o LTV? LTV é o Lifetime Value, é o valor que um cliente é capaz de gerar para uma empresa ao longo da vida dele como cliente, ao longo do tempo de permanência desse cliente na base dessa empresa, certo? Então, de novo, para os exemplos, se eu compro em uma varejista, a partir do primeiro momento, da primeira compra, da primeira interação que eu tive com aquela empresa, até o último momento que eu fiz
enfim, alguma compra depois de alguns anos, etc. Esse é o meu lifetime com aquela empresa e a quantidade de vezes que eu interagi, que eu comprei, etc. Isso me dá uma visão do valor que eu, como cliente, sou capaz de entregar para aquela empresa, certo? Certo. Bom, o nosso objetivo, para benefício de todos nessa relação, benefício do cliente que quer ter uma experiência personalizada, individualizada, quer ter produtos aderentes ao perfil e comportamento, enfim, que ele está buscando daquela pessoa e etc. E em benefício da empresa, que quer ter a lealdade e a longevidade daquele cliente, nós trabalhamos no sentido de gerar essas recomendações que são personalizadas, né? Seria algo do tipo, qual, por exemplo, a percepção de valor do Vitor em relação a um produto ou um serviço? Qual o desconto personalizado que eu devo dar para o Vitor para que ele de fato compre esse produto? Eu tenho uma dica disso daí. Eu tenho uma dica e você me desminta se for verdade. O que eu faço? Eu entro no Shopee ou no Mercado Livre e acontece, eu vou lá comprar um negócio, eu chego no final da compra, eu não compro. Espero no outro dia, porque existe uma grande chance do cara me mandar um e-mail com 10%, cupom de 10%. Essa é uma estratégia válida. E funciona? Possivelmente sim, para várias empresas. Aí, ó, você usa essa estratégia aí. Não quer dizer que vai funcionar em todos os lugares. Em algum momento você vai perder, né? Sim. Vai perder aquela compra. Porque acontece. Isso pode acontecer, claro. Acontece pra caramba nessas plataformas. Sim. E o legal de você conseguir entender o comportamento do seu cliente, você ter as informações, você consegue vender o produto certo para a pessoa certa, né? Em vez da pessoa ser impactada de primeira mão pelo aquele produto, você sabe que ela já vem buscando aquilo, e só basta você colocar o produto na cara dela ali. E a internet é o lugar onde mais passa a gente todos os dias. Então, através dos dados de comportamento de cliente, de comportamento de consumo, você consegue colocar o produto certo no lugar certo, né? Cara, o consumidor, ele quer uma experiência personalizada. Imagina se não houvesse a personalização no Netflix, por exemplo. Você entra, tem uma quantidade absurda de títulos e cabe a você filtrar. Então Eu tenho uma reclamação sobre isso. Porque às vezes eu entro no Instagram no Netflix da minha esposa e tudo mais, para achar um filme mais divertido, tal, porque ele fica certinho no que eu quero. Pois é. Então, o Netflix que recomenda um título que você nunca viu na vida, mas coloca que a relevância daquele título para você é de 98%. Então, vou clicar. Sim. Eu vou gostar disso. E aí você passa até a terceirizar algumas das suas escolhas para o algoritmo que está ali, que conhece os seus hábitos e as suas preferências de consumo naquela plataforma. Mas então aquele 98% de relevância e tudo mais lá é baseado comigo. Nas suas não preferências. Não é em cima de tudo. Não é em cima de tudo. Pô, cara, eu achei que, tipo assim, ó, que era tipo votação e aí, ou tipo o filme que ganhou o Oscar. Se eu entrasse lá, tava 98% no meu, no seu, no da minha mãe, tá tudo a 98%, mas não. Quer ver outra coisa legal? Um outro exemplo legal é reserva de hotel. Entra num booking.com, hotéis.com, algum desse. A classificação, os comentários que são relevantes e a classificação das próprias pessoas que também fizeram aquela pesquisa ou que se hospedaram naquele local e etc., elas podem ser filtradas para o seu perfil. Outra dica aqui. Pega a pessoa, quando você for comprar uma passagem, pega a pessoa mais fodida que você conhece e vai no celular dela. Aí o desconto vai ser maior. Não, mas eu digo no seguinte sentido, da personalização. Se eu vou reservar um hotel para minha esposa e meus 2 filhos, eu posso receber comentários personalizados ali, comentários de quem também tem um perfil família e que também está alugando para o feriado. Então a conversa tem que ser direcionada para um ambiente família, uma conversa mais light, assim, vamos dizer, mais tranquila. Até porque, olha, se eu estou reservando um hotel para minha família, os aspectos que vão ser relevantes para mim provavelmente serão diferentes da situação em que eu vá reservar aquele hotel para mim, para uma finalidade de business, de terça a quinta-feira. São coisas muito diferentes, né? São coisas muito diferentes e a tomada de decisão
pode ser bastante diferente em situações como essa. Um outro exemplo bem legal, esse muito diretamente relacionado a coisas que a gente atua. Imagina um programa de fidelidade que tenha 300 parceiros, ok? Imagina que vocês são impactados com uma comunicação. Olha, escolha um dentre os nossos 300 parceiros e tal e utilize o serviço. A chance de vocês se engajarem com uma comunicação tão ampla e genérica como essa é muito pequena. Agora imagina que, pelo seu perfil, a sua comunicação vai ser: Bruno, sabia que você tem um ingresso gratuito para o teatro uma vez por ano? Poxa, se esse é um tema do seu interesse, a chance de você se engajar com uma comunicação como essa é muito maior do que oferecer o algo benefício que conecta. Genérico. Senão você... de novo, bater naquela mesma tecla da relevância. É se manter relevante para aquele indivíduo naquele momento, no contexto onde ele está inserido. A partir disso, o algoritmo começa a cercar esse cara. Vamos dizer assim, o Instagram, né, relacionado ao TikTok, que você começa a fazer buscas específicas para aquele tipo de produto, ou você busca um perfil sobre dentista. Vai começar a aparecer vários dentistas para você, tudo que é tipo. O TikTok entrega muito mais ainda, né? A partir do momento que você engaja com uma causa ali, começa a entregar seu conteúdo para muitas mais pessoas e as pessoas começam a te conhecer, a enxergar esse lado aí, e a possível chance de conversão é muito maior. Tem tudo a ver com a relevância, né? Com entregar conteúdo que o seu cliente vá se interessar, vá consumir, vá interagir. Manter ele engajado. E vai manter o engajamento. E com isso, pode-se entender que com esse novo mundo, né, as novas tecnologias e tudo mais, talvez no século passado, a jornada de compra, ela tinha terminava uma etapa antes. Então, tipo assim, existia... eu até, quando você falou, eu até desenhei assim, uma linha, cortei e falei, pô, daqui para frente não existia. Ou seja, a pessoa continua na jornada de compra, mesmo ela não tendo comprado, ou ela tendo comprado, por ferramentas como essa. Então, a jornada de compra ficou muito mais longa, né? Sim, a jornada, hoje ela é muito mais, eu diria, mapeável. Boa. É muito mais viável se ter a rastreabilidade do processo inteiro. Desde o topo do funil lá com awareness, né, com o interesse que é demonstrado pelo indivíduo ao longo de uma jornada de compra e tal, até as diferentes fases do funil, até a conversão de fato. E aí o desafio muda de lugar, né? Depois da conversão ali o desafio muda de lugar, que é como é que eu me mantenho relevante para aquele cliente? Como é que eu mantenho engajado? A partir do momento que eu, venci essa barreira, ou da primeira compra, se for um caso de varejo, ou da adesão, né, da aquisição, da ativação para casos de serviços recorrentes e etc. Como é que eu me mantenho relevante para esse indivíduo? E daí todas essas questões aí ao longo da jornada desse cliente, elas vão ser muito relevantes para, enfim, maximização do lifetime value que a gente estava falando. Legal. O que é a Big Data e como que ela está mudando o mundo? A melhor definição de Big Data que eu já ouvi é um banco de dados muito grande, né? Uma quantidade muito grande de dados, né? Bom, mas vamos lá. Nos últimos anos, a quantidade de dados geradas no mundo foi uma coisa absurda de tão grande, né? Não tem números exatos aqui não, mas uma pesquisa rápida na internet. Bastante. Nos últimos 5 anos, provavelmente muito mais do que havia sido produzido na história da humanidade, né? Alguma coisa nessa ordem de grandeza aí. E esses dados vêm de várias formas. Existem dados que são dados estruturados. O que são dados estruturados? Dados que estão dispostos em formatos de tabelas ou formatos que permitem um acesso fácil a esse dado. Esses dados podem ser semi-estruturados ou podem ser desestruturados. Ok? Por exemplo, um conteúdo que é extraído diretamente de um vídeo ou extraído de uma foto e etc. é algo que requer um tratamento muito maior do que, obviamente, um dado que já está disposto numa tabela ou numa planilha. Ok? Esses dados vindo de diversas fontes, tanto
os dados em primeira pessoa, que são gerados, dados transacionais, dados cadastrais e etc., como dados demográficos, dados de perfil e comportamento georreferenciado ou dados de outras fontes, eles, bom, enfim, como a gente estava dizendo, eles permitem análises que são bastante relevantes sobre o entendimento do perfil e do comportamento dos indivíduos que estão tomando decisões. Decisões de toda natureza, né? Decisões de comprar ou não um produto, decisão de pagar ou não um determinado preço, decisão de abandonar uma empresa em benefício do concorrente ou não e manter fiel nessa empresa, etc. E daí a gente entra em toda aquela história de personalização. Você, cara, eu etc. acho que é o especialista em venda do século XXI. Porque o que acontece? Quando o pessoal fala de venda, aí você vai na internet, aí tem o curso de venda e tudo mais, mas na verdade uma técnica, uma aplicação e tudo mais que você faz pode vender milhões e milhões e milhões, o que uma pessoa física não vai conseguir. Né? Lógico que são produtos específicos e tudo mais, mas essa é a nova venda, né? A venda escalável, a venda que você consegue fazer pela internet e a venda inteligente, que você consegue ter margem... Bom, fazer a margem específica para o seu cliente, fazer a venda. Ó, vou fazer uma pergunta para você aqui, que eu tava até separando antes. Uma das coisas que eu tava vendo lá na questão do seu site e tudo mais, né? Que vocês falam bastante sobre a redução do churn, né? Perfeito. Que é a taxa de desligamento, tudo mais, taxa de saída. Isso. Primeiro que o churn é um termo meio técnico. Queria que você primeiro começasse explicando o que é e como olhar isso, até mesmo para uma pessoa que... para qualquer tipo de comércio, tudo mais, o que é o churn, de repente algumas aplicações assim, e depois como olhar para isso e o que isso significa. Perfeito. Vamos lá. O que é o churn? O churn basicamente é o cancelamento ou desengajamento daquele cliente em relação àquela empresa, certo? Então, se eu sou cliente de um banco e eu encerro a minha conta, eu fiz um churn daquele banco. Se eu sou cliente da operadora e eu cancelo a minha linha de telefonia móvel, eu fiz um churn daquela operadora. Mesmo para empresas que não têm esse conceito de contrato recorrente com pagamentos mensais ou alguma coisa assim, o conceito de churn ainda se aplica. Por exemplo, eu sou um cliente frequente de uma determinada varejista. Parei de comprar. Depois de algum tempo, essa empresa vai perceber que eu deixei de ser um cliente ativo, então está configurado um churn, um abandono daquela empresa, daquela relação comercial que existiu durante algum tempo. Ok? O que é muito legal sobre a análise do cliente que faz churn? O cliente que faz churn, ele faz churn por alguma razão. Em alguns momentos ele vai conseguir descrever isso objetivamente, em outros momentos não necessariamente. O cliente ele pode fazer churn porque teve uma experiência ruim, por exemplo. Pode fazer churn porque um determinado produto ou serviço lhe foi oferecido em um preço que ele não estava disposto a pagar, certo? Ou por N outras razões. O concorrente se mostrou mais disposto a recebê-lo a uma condição especial, uma condição comercial especial, ou enfim, um atendimento melhor, ou uma série de outras razões. O que é interessante disso tudo é que, normalmente, ao longo do tempo de permanência desse cliente, na base dessa empresa, do qual em algum momento, eventualmente, ele vai sair, experiências acontecem, situações acontecem que aumentam ou reduzem a chance desse cliente vir a cancelar um contrato, a encerrar uma conta ou simplesmente não comprar mais daquela empresa. Entendi. São sinais que podem ser observados pela empresa e podem ajudá-la a reverter uma eventual decisão de churn que poderia vir em algum momento. É um termômetro que você vai sentir no seu cliente ali, ver se ele está saindo da base ou entrando, ou como que ele está ali. Vou dar alguns exemplos hipotéticos aqui. Vamos lá. Vitor. Vitor tem determinadas características, mora em uma determinada região, casado, talvez tenha filho, tem um determinado padrão de consumo e etc. Certo. E adquiriu um produto que não é adequado para esse perfil. Adquiriu um produto mensal recorrente que não é adequado. Um seguro de vida. Comprou um seguro de vida que não é um seguro adequado para esse perfil. Como é que eu sei que não é um produto adequado
para esse perfil? De algumas maneiras. Primeiro, eu posso olhar objetivamente para o objetivo daquele produto e comparar com o perfil que você tem. Uhum. Segundo, eu posso identificar milhares ou milhões de pessoas que têm um perfil similar ao seu e verificar quais são as tendências de adesão dessas pessoas aos produtos que lhes são oferecidos. E aí, será que, não sei se acontece isso, mas empresas grandes, elas fazem criam jornadas diferentes para medir resultados diferentes e, de repente, identificar qual que é o padrão de resultado que atende melhor? Sem dúvida que sim. Nesse exemplo hipotético que eu estou colocando aqui, se você tem um produto que não é aderente ao seu perfil, provavelmente o seu risco de churn está aumentado. Ou seja, a inadequação do seu perfil ao produto que foi contratado por você faz com que o tempo de permanência na base possa ser abreviado, ok? Uma possível ação nesse caso seria te adequar num produto correto, mesmo que isso signifique abrir mão de receita de curto prazo. Quer dizer, eu vou te colocar num produto mais barato e mais adequado ao seu perfil, e com isso eu estarei maximizando o seu tempo de permanência na base. Eu estou te fazendo um cliente mais feliz, mais leal e mais confortável com a marca. Fazendo mais visitas diariamente no seu site ou na sua loja. Interagindo com mais frequência, exatamente. Eu tenho uma informação aqui, né, que a Vamos lá. Sinecta, ela atende hoje Bradesco, Localiza, Wireless, Vivo, Digio, todo mundo. Todo mundo que é grande, que passa na TV e tudo mais. Tipo assim, e beleza, esses caras aqui, eu imagino que eles têm recursos e tudo mais. A ideia nossa aqui no podcast é pulverizar conhecimento, entender como que você fez e tudo mais. Legal. Mas uma dúvida que me surge é, por exemplo, o cara tem uma startup e uma startup pode começar de várias formas, né? E pode ser várias coisas. O que eu entendo de startup, tem um conceito de startup, mas assim, o que eu entendo de startup também é o cara tá começando alguma coisa, né? E a partir de que momento, nível de faturamento, concentração de dados e tudo mais, o cara pode, de repente, não um banco, que de repente ele tem um produto já seu ali e tudo mais, e de um concorrente, ele pode, de repente, fazer um trabalho nessa base de dados dele, conforme você faz. Excelente pergunta, Vitor. Ninguém que tem um negócio pequeno precisa de Big Data para extrair informação relevante dos seus próprios dados. Se eu sou proprietário de um mini mercado de bairro que atende a minha vizinhança e eu tenho uma planilha Excel com o cadastro dos meus 100 clientes que eu atendo no bairro, eu provavelmente, com a análise correta, eu serei capaz de identificar padrões, perfis, preferências dentro de uma base pequena. Então, não subestime o poder do small data, porque pode existir informação relevante em uma quantidade pequena de dados e que pode, sim, ajudar o negócio do pequeno empreendedor, do pequeno varejista, enfim, do pequeno de uma maneira geral. Vou tentar dar uma dica aqui pro pessoal que está escutando. Tipo assim, eu vou usar o meu exemplo, porque eu sou da construção civil, mas você pode usar isso em qualquer coisa, né? Por exemplo, eu sou um construtor, né? Como BR Work, a gente se coloca como uma empresa a nível de soluções corporativas, mas supondo colocando eu como um construtor. Então, eu sou engenheiro aqui, sou construtor, tenho uma construtora. Então, um jeito legal de você pegar informações relevantes da sua base é você pegar... tem um negócio que é o gráfico de Pareto, que é a curva ABC, né? Perfeito. Então, você pega assim, dos seus últimos 12 meses para trás, você pega... Eu até estou falando isso porque eu peguei um colega de profissão um tempo atrás, um pouco menor, ele faz obras um pouco mais simples, mas eu dei essa dica para ele. Ele falou assim, não, faz o seguinte, pega as suas obras dos últimos 12 meses e separa elas. Aí você pega as que tiveram o maior índice de satisfação, aqueles que o cliente te indica, e pega as que tiveram o melhor resultado financeiro. E aí o que acontece? Com isso, você consegue fazer um trabalho para quê? Para focar numa coisa que funcione. E aí, de repente, pode ser uma solução para o cara fazer qualquer coisa, né? Por exemplo, o Bruno é do agro, né? Então, ele, no caso dele, o processo dele está muito voltado à pulverização e ao abastecimento de supermercados, hipermercados e tudo mais. E ele sabe que isso aí funciona para ele. O que eu sei é que
funciona para mim é atender, por exemplo, fazer uma obra corporativa para Vivo, tudo mais. Eu vi o que funcionava. E digo até mais, eu comecei com obra residencial, né? Eu também comecei residencial, facilities, industrial, mas eu vi que eu solucionava um produto, que eu solucionava uma coisa bem interessante na parte corporativa e aí comecei a desenvolver essa área. Eu acho que isso pode ser um caminho para o cara que está escutando nós, que de repente não é tão da área, entender de que forma os dados pode trazer informações relevantes e maximizar o resultado dele, né? Sem dúvida que sim. Faz muito sentido, sim, que o que eu gosto muito de dizer, de aconselhar para quem me pergunta sobre como é que eu começo, e aí, como é que eu começo a olhar para dados, analisar dados e tal, se esse empreendedor, se esse empresário, se esse pequeno comerciante, varejista ou de qualquer mercado que seja, tem alguém no time dele, ou se ele mesmo tem uma capacidade analítica, raciocínio lógico, raciocínio analítico desenvolvido o suficiente para poder interpretar esses dados, poxa, uma análise simples de segmentação pode ser feita localmente e algum resultado expressivo já pode ser extraído de uma análise simples. Não precisa necessariamente não precisa de sofisticação, não precisa rodar uma rede neural artificial para poder às vezes pode te ser dar uma através recomendação. de perguntas, né? Simples perguntas, você começa a entender o perfil comportamental daquela pessoa, ou através de enquetes, ou através de formulários, algumas coisas assim, que você começa a ranquear o seu público, né? Então, se essa pessoa que tem uma família com 2, 3 filhos, vai ranquear todos ali com esses filhos e vai começar a aparecer coisas ali relacionadas à família, alguma coisa assim. Pode ser coisa tão simples quanto, para ficar no mesmo exemplo lá do mini mercado, né? Pô, o Bruno todo sábado de manhã vem aqui e compra picanha. Legal, isso diz bastante sobre você, sobre o seu perfil e sobre como que você passa os seus finais de semana ali. E Pô, que sábado vai ter que ter a picanha lá, porque ele vai voltar para comprar. Mas ele não compra cerveja comigo. Por que ele não compra cerveja aqui? Pô, vou dar um cupom de desconto aqui pro Bruno legal, da próxima vez que ele vier para comprar cerveja aqui. Legal. E aí numa dessa descobre que ele compra a picanha aqui, passa ali no supermercadão, né, e compra a cerveja lá. E através desse método aí que vocês começam a ter a retenção do seu cliente, né? É fazer com que ele volte mais vezes, frequentemente para a loja ou pro serviço, fazendo que ele se fidelize ali. E como a gente falou aqui, para o benefício de todos, o seu cliente fica feliz porque ele está recebendo um tratamento individualizado. Nesse exemplo que a gente deu, ele está recebendo um cupom de desconto, ele está se fidelizando. Bom, até parafraseando um cliente nosso que falou uma frase bem legal essa semana mesmo sobre um contexto que não é muito diferente desse aqui, porém numa escala muito maior, né? Que ele falou, o resultado financeiro pode ser medido objetivamente, e pode mesmo. Nesse exemplo hipotético aqui, você vai sentir quanto que o ticket do Bruno vai aumentar a partir do momento que você o incentivou a comprar não só a picanha, mas um outro produto também, a cerveja aqui no caso. Mas tem uma parte intangível que também é muito relevante, que é a melhoria da experiência desse cliente, que vai se sentir bem pelo fato de estar recebendo um tratamento individualizado, certo? E a percepção de valor da marca. Você está fortalecendo o valor da sua marca para aquele indivíduo, que pode inclusive influenciar outras pessoas. Sim. E isso são efeitos colaterais positivos, um tanto quanto intangíveis, de uma ação que é absolutamente tangível e objetiva. Tá entendendo? Legal. E como que vocês fazem esse termômetro para medir se o cara está indicando para uma outra pessoa, se ele teve satisfação na experiência? Até da maneira como você sugeriu aí, até com pesquisa de NPS, pesquisa de satisfação, é capaz de capturar um pouco desse sentimento, né? Entendi. E até pela frequência com a qual ele volta, produtos que ele passa a consumir, enfim, tem uma série de maneiras diretas e indiretas. E você acha que quando você faz algumas perguntas, né, padrões para essas pessoas, através da internet e através do tete-a-tete ali na hora, tem alguma diferença que você consegue extrair, eu acho que um resultado melhor? Ou
consegue fazer provocações, que consegue ter mais dados ainda daquela pessoa? Em relação a pesquisas de opinião, essa coisa? Tem uma ciência por trás disso. Eu gosto de ser bem metodológico em relação a essas coletas de dados, porque naturalmente a maneira como a pergunta é feita pode induzir uma resposta. Mas esse é um tema já bem pacificado e bem dominado pelo mercado, para que a pergunta seja feita de uma maneira a não gerar um viés na resposta que vai ser obtida. Entendi. Qual que é a importância do engajamento do cliente? E até mesmo para poder trabalhar isso daí na base? Vamos lá. O cliente engajado é um cliente fiel, é um cliente feliz, é um cliente leal, é um cliente longevo. Ok? Me perdi aqui. Na verdade, sobre o engajamento dele. Sobre o engajamento. Qual a importância de manter o cliente engajado? Bom, enfim, fazendo a conexão aí com o assunto do churn que a gente estava falando. O cliente engajado é um cliente blindado, é um cliente menos propenso a sair da sua base, é um cliente que tem um lifetime value alto, naturalmente pelo fato dele se engajar e ter uma percepção de valor positiva da sua marca. Enfim, entra naquela espiral positiva. Né? Assim como o cara que, por exemplo, o oriental geralmente, ele basicamente é um vendedor da Toyota, porque ele fala para todo mundo, ou por exemplo, o cara que tem um iPhone. O usuário geralmente está tão engajado que ele virou um vendedor da própria marca, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Esse cara passa a ser um promotor da sua marca aí, a partir do momento que ele é um cliente feliz e engajado. Legal. Ricardo, vendo toda a sua construção, né, empresarial, e a gente vê que você conseguiu assim alavancar a sua equipe, trazer condições favoráveis, né, para a sua equipe, é uma das empresas que mais propícias para se trabalhar hoje. O que foi o diferencial para vocês oferecerem para esses colaboradores, para eles realmente terem vontade de estar ali e ter maior performance dentro do trabalho? Legal demais, viu? Isso foi algo que, a partir de um determinado momento aí da nossa jornada, a gente começou a olhar muito, muito, muito sério e colocar muita energia em construção de uma cultura organizacional que fizesse sentido para todos, que fizesse sentido para a gente, fizesse sentido para os colaboradores, tivesse alinhada com os nossos grandes objetivos de negócio. E daí a gente chegou nos grandes pilares da nossa cultura, que foi um negócio que deu um trabalho enorme para se chegar nesse resultado, que primeiro definiu o que é um grande valor, o que é um grande pilar. E a gente chegou numa definição que eu gostei muito, que se é algo que você não está disposto a negociar, se é um showstopper ali, ou seja, peraí, tocou num ponto que eu não estou disposto a negociar, então você chegou em um valor intrínseco seu. E a gente chegou num conjunto de valores que fazia sentido para a gente, que fez muito sentido para a gente e que a gente não estaria disposto a negociar. Legal demais. A gente tem aqui os grandes pilares da nossa cultura e a cultura... E quando você tem uma cultura forte, quando você fortalece esses grandes pilares, ele tem dois efeitos imediatos. O primeiro efeito é que a cultura abraça quem compartilha desses mesmos valores. Boa. E se sente muito parte daquele time, sente que aquilo tem sentido, sente que estão todos efetivamente alinhados em busca do mesmo objetivo e que está num lugar que está todo mundo remando juntos e todo mundo motivado para perseguir esses objetivos. E o outro efeito é que a cultura forte ela repele quem não compartilha aqueles valores e isso é tão bom quanto o primeiro efeito. Então, no nosso próprio processo de seleção, a gente leva isso muito a sério. A gente tenta identificar um alinhamento cultural ainda no processo de seleção e é o primeiro critério de desclassificação de candidatos. Antes de uma avaliação técnica, é feita a avaliação comportamental e um alinhamento com os pilares da cultura. Eu acho que, eu tenho muita certeza disso, de que esse fortalecimento da cultura, essa iniciativa que a gente começou há uns anos atrás, foi fundamental para essas premiações que a gente recebeu recentemente, inclusive de Great Place to Work, né? Legal, muito bacana. Tem uma frase que o colaborador feliz, cliente satisfeito, né?
se você tem um colaborador que realmente ele abraça a causa da empresa, veste a camisa, com certeza você vai ter um cliente satisfeito na ponta do negócio. Sem dúvida. E a gente conseguir trazer essa cultura organizacional e realmente trazer os colaboradores para perto é muito difícil, né? A gente conseguir fazer essa gestão, ainda mais quando uma empresa muito grande tem milhares de funcionários e é muito difícil fazer um treinamento, né, para que todos estejam assim olhando para o mesmo sentido. O conceito de valores é difícil de você multiplicar, né? Não só é difícil definir, como tem que ter consistência no dia a dia para que aquilo de fato represente valores. Quer dizer, se por acaso em algum momento a gente começa a tomar decisões que ofendem aqueles valores, aquilo deixa de ser válido, aquilo deixa de ser um pilar da cultura de fato. Então é algo que tem que ser definido, tem que ser dito, tem que ser repetido e tem que ser vivenciado constantemente, consistentemente. Senão é algo que se perde com o tempo, sem dúvida. Legal. Lá na nossa empresa, né, que é na Caixa de Verduras, a gente preza muito em respeitar os colaboradores, né? Quando a gente identifica que um colaborador ele tá meio pisando fora da casa, a gente, né, tenta trazer ele de volta e tenta trazer ele para dentro dessa cultura. Boa. E quando não acontece, a gente promove o mercado de trabalho, né? Porque senão, às vezes, acontece também de começar a prejudicar o resto do grupo. O interessante é que até um eventual processo de desligamento fica previsível, porque cada indivíduo sabe lá no fundo o quão aderente ele é ou não à cultura daquela empresa. Então, fica previsível. Dá até para saber quem não se encaixa, quem não está se encaixando e que em algum momento estará. E é importante a gente ter também esse feedback de um colaborador que ele está sendo desligado ou que ele está saindo da empresa. É importante a gente entender o motivo que ele está saindo, né? Muitas vezes o que acontece é que a empresa demite o funcionário. Mas a partir do momento que o funcionário pede demissão é porque alguma coisa está estranha, né? E você entender o pós, né, o desligamento, o porquê, geralmente acontece no tete-a-tete, Sim. não com, né, a equipe Sim. de venda na frente e Sim. tal. A gente começa a ter uma percepção maior do que a empresa faz, do que a empresa... Você sabe os valores, né? E na verdade, eu acho que a Sinecta vê muito isso, né? Que é a questão de metrificar isso. Porque acontece, principalmente nós, assim, agora na rede social, criando conteúdo e tudo mais, quando você começa a fazer alguma coisa, uma empresa, ela contrata um colaborador e tem um super resultado, aí contrata outro colaborador, não tá legal, a gente cria um conteúdo legal, dá um puta de um resultado, aí o outro não deu muito resultado, mas o que acontece? Quando a gente joga isso pro digital, a gente consegue, é mais fácil metrificar e avaliar os KPI para saber o que está fazendo aquilo ir mais longe, o que está fazendo mais perto. Eu acho que é isso que a Sinecta também explora um pouco, né? De pegar os dados e aí começar a criar desenvolver um produto específico para aquele cliente para poder maximizar a própria receita dela, né? Sim. É isso, na verdade, né? E assim, e hoje, na verdade, além do presencial, você tem o digital, mas aí o que acontece? Você tem o digital, você tem Google, você tem um monte de coisa, né? O pessoal fala de omnichannel, né? E como que você trabalha isso para o cliente? Porque acontece, você vai metrificar... O que eu quero dizer é o seguinte, talvez eu não desenvolva minha pergunta, eu só vou tentar dar Vamos lá. que assim, ó, você está metrificando o cara na internet, mas o cara, ele pode estar em várias redes, né? Como é que funciona isso? E na verdade, você trabalha só base de dados, né? Vamos lá. Captei vossa mensagem. Vamos lá. O canal que você utiliza enquanto cliente de uma empresa é algo que diz algo sobre você, certo? Se você você é cliente de um banco, se você é o cliente que vai presencialmente e quer falar com o cliente, isso diz muito sobre você. Se você é o cliente que vai no ATM para tirar o extrato, isso também diz sobre você.
Agora, se você é o cliente que pega o seu telefone, onde quer que você esteja, pega o app, faz um investimento, faz uma transferência, faz, enfim, o que quer que seja, isso também diz muito sobre você. Ou seja, o próprio canal e o contexto e a maneira como acontecem essas interações entre o cliente e a empresa são coisas que passam a compor o seu perfil enquanto cliente daquela empresa. Fez sentido? Uhum. Isso pode ser realimentado para que a sua experiência seja personalizada. Bom. Eu gosto de usar minha mãe como exemplo, né? Já a segunda vez que eu menciono minha mãe aqui. Nesse próprio exemplo do banco, né? A minha mãe, apesar de ser bem digital, ela usa o celular com bastante destreza e etc., fala com o gerente do banco dela com uma boa frequência e de vez em quando tem vontade de ir fisicamente na agência. Então, quer dizer, isso diz muito sobre o perfil dela. Eu nem sei mais onde fica a minha agência bancária, num banco tradicional. E muita gente já nem tem conta em bancos tradicionais que têm agências físicas. E provavelmente a pessoa que está escutando nós, que ela acha que tem uma agência, provavelmente ela já foi transferida para uma plataforma. Porque hoje em dia você tem a sua conta lá, mas sua conta já está sendo transferida para a conta de plataforma. Aconteceu isso comigo. Eu fui transferido, num banco tradicional, fui transferido para agência digital. Então, deixei de ter agência física e passei a interagir com, enfim, com muito mais aí com também plataforma. é um mercado transitando para o novo real, né? Uhum. Ó, tem uma coisa também que você estava falando antes de começar o podcast e me gerou um pouco de interesse, porque é uma coisa que eu tenho dúvida, né? O LTV, ele é um indicador preditivo. O LTV ele pode ser um indicador preditivo. Posso elaborar nisso? Pode, e já começa explicando o que é um indicador preditivo que eu não sei. Vamos lá. Vamos lá. Imagina aí o mesmo exemplo de você como cliente de uma grande instituição. Você é um cliente de um banco, ok? Você é cliente desse banco há 3 anos. O seu LTV observado ou LTV calculado olha para o seu passado até o momento atual. Quanto que o Vitor gerou de valor para aquela empresa desde o dia que ele entrou aqui há 3 anos atrás até o dia de hoje? Isso é uma conta de padaria, ok? Isso é uma conta que pode ser calculada sem muita dificuldade. Esse é o seu LTV observado ou LTV calculado, ok? Se eu simplesmente estimo, se eu faço uma extrapolação disso, o Vitor é um cara que me traz R$100 de receita todos os meses e eu consigo estimar pelo perfil que ele tem que ele ainda permanece comigo por aproximadamente mais 2 anos. Eu consigo estimar o seu LTV caso nada mude, ok? Agora, o que é o LTV potencial? O LTV potencial já é um conceito mais sofisticado, um pouco mais sofisticado do que esse. Qual que é o perfil do Vitor? E aí eu tenho muitas dezenas de variáveis, talvez até centenas de variáveis, que te definem, ok? Em relação a momento de vida, perfil de digitalização, renda, perfil de uso do serviço, aí até os próprios canais, o exemplo dos canais que a gente deu, tudo isso te ajuda a definir. E aí a pergunta é, o que tipicamente uma pessoa com o perfil do Vitor gostaria, que produtos ela demanda, que serviços ela demanda e qual é o potencial desse indivíduo, dessa pessoa, ok? E aí, ao fazer essa pergunta, eu percebo que o seu LTV potencial pode ser muito maior do que o seu LTV observado, pelo simples fato de que você não está, enfim, consumindo na minha empresa, nessa instituição, produtos que você tipicamente consome, ou produtos que pessoas com seu perfil tipicamente consomem, certo? O que me leva a crer que muito provavelmente você está dividindo a sua atenção com outras empresas, outros concorrentes. Ou seja, existe um potencial de lifetime value, um potencial de valor ao longo do tempo que não está sendo capturado por uma razão qualquer. Isso é incrível. E assim, quando você vai falando, eu vou tentando aplicar para uma coisa visual. Boa. Aí eu vou tentar Bora lá. explicar o que eu entendi. Vou imaginar que tem uma estrada lá, vai. E aí você tem uma barraquinha na estrada. E Sim. aí você tem o cara que mora do lado da sua barraquinha e você tem ou seja, vários caras que moram do lado da sua barraquinha e você tem vários caras que passam de carro, certo? E com isso, se você tivesse que fazer um estudo, você vai imaginar o seguinte, bom, os caras que passam de carro, eu consigo ter um resultado a nível, pensando anual com ele,
eu não sei se é certo pensar assim, mas anual com ele de R$10, um exemplo, a cada compra. Sei lá, tô tentando pensar aqui. E já os caras que moram ali do lado, eu consigo ter um resultado menor. Mas no ano, eles compram 12 vezes. Ok. Então, esse cara que passa na estrada, às vezes você tá gastando muita energia, ou o cara esses caras pequenos aqui, os caras que compram menos. Bom, o que acontece? Com isso, e aí finalizando a conta, é o seguinte, o cara que passou na estrada aqui, se você conseguir mentalizar o que eu tô tentando desenhar aqui, você teve um lucro de R$10 com ele. Vale a pena gastar energia com ele? Talvez. Agora, o cara que mora do lado da sua barraquinha que está na beira da estrada, ele comprou 12 vezes com você e cada vez que ele comprou com você, você teve um lucro bem menor, que foi de R$1. Mas como foi 12, você teve um lucro de R$12. Ou seja, você começa a identificar qual é o seu perfil de cliente ideal. O interessante é que eu sou um cara bem visual também. Enquanto você estava falando, eu estava olhando para o seu desenho. É isso, né? Bom, o que você descreveu aí são, personas diferentes para a mesma instituição, a mesma empresa. Né? São personas diferentes. O que provavelmente geraria estratégias bem diferentes para esses públicos que são distintos. Boa. Em um público, talvez você possa permitir um custo de aquisição, um CAC, maior, porque é um cliente que vai ser longevo e que vai ficar na sua base por muitos anos. O outro perfil de cliente vai ser um cliente que talvez te traga alguma receita pontual em algum momento, mas que você talvez não tenha grande expectativa de que seja um cliente que vai retornar e etc. Então, enfim, estratégias distintas. Então, primeiro você identifica o seu cliente ideal, só que isso não significa que o outro é ruim. Basicamente, precisava ter uma estratégia diferente, que aí é onde você consegue tratar toda a base de dados. Aí que tá, exatamente. Não significa que o outro cliente é ruim, que você tenha que focar... Enfim, só que a abordagem é diferente. Abordagem certamente diferente. Certamente diferente. Nesse exemplo, em um você quer maximizar a longevidade, mesmo que seja com um ticket baixo. Em um outro, talvez você queira um ticket alto, porque você sabe que a longevidade não vai ser das melhores. Bom, então você me deu uma resposta fantástica. Porque é o seguinte, eu ia falar o seguinte, o que você tem que focar? Você foca no que vai ganhar 10 ou no que vai ganhar 12? Eu falei no início que eu vivo com muitas dualidades e eu vivo bem com essas dualidades. Nos dois. Nos dois. Tem que porque atacar nos dois. Você vai escolher ganhar o 10 ou você vai querer ganhar o 12? Você ganha os dois. É só, basicamente, você não precisa ter o preconceito com aquele cliente ou com aquela... Basicamente, são tratamentos diferentes. Vira um problema de otimização do seu orçamento de captação. Quanto você vai colocar em um perfil, quanto vai colocar no outro, mas nesse exemplo, são dois perfis que são relevantes para esse negócio. Isso que é a hipersegmentação que a gente estava conversando sobre os perfis de clientes em cima da base? Aí, sim, a hipersegmentação pode ir até bem além desse exemplo hipotético. E a gente ainda está falando de macro-personas, né? Enfim, grandes características de perfil que definem grandes grupos de pessoas. Na verdade, a hipersegmentação pode usar aquelas dezenas de variáveis que a gente mencionou anteriormente para poder te oferecer um produto que tem a ver com o seu perfil e com o seu momento. Voltando aqui nos exemplos, oferecer para o Bruno a cerveja no sábado de manhã, porque eu conheço o perfil de consumo. Cerveja essa que não seria oferecida para uma outra pessoa que tem um perfil diferente e que entra no mini mercado para comprar fralda, por exemplo, ou enfim, qualquer outro produto. Sim. Então, é incrível isso. Por exemplo, o próprio pessoal da RDS que veio aqui, eles estudavam assim, é um produto semelhante. Na verdade, é totalmente diferente, mas era para aumentar a compra da pessoa no mercado. Eles estavam explicando que assim, no horário X ele lança o pãozinho, porque sabe que a pessoa é propícia a comprar o pãozinho, que a pessoa está naquele horário de comprar o... Meu, loucura. Mas é interessante, né? Porque a gente vê, igual você falou da fralda. Se botarem uma oferta de uma fralda na minha frente, eu não vou nem olhar. Agora, a primeira coisa que ele vai olhar é o preço da fralda, porque ele tem filha e tal. Então, às vezes você colocar... E a bichinha caga. Nossa, como caga, é uma beleza. Eu sei, dá um prejuízo danado. Ainda bem que os meus já passaram dessa fase. Às vezes você colocar o produto errado no lugar errado, você vai ter baixa taxa de conversão. Mas é legal, é muito bacana a gente entender de dados e saber que hoje uma das coisas que as empresas mais
procuram, mais têm fome hoje é dados, né? Você entender o comportamento do seu cliente, você saber para quem está vendendo, você saber as atitudes que essa pessoa toma, qual que é o próximo passo que ela vai dar, e você joga reduzindo esse time, né? Você vai antecipando as suas ações, direcionando o comportamento daquele cara de consumo. Na verdade, você vai compreendendo o que é relevante para aquele indivíduo. Eu acho que a palavra-chave aqui... Bom, se tem uma palavra aqui que vai ser o resumo dessa conversa toda, é a relevância. É se manter relevante para aquele indivíduo no momento em que essa interação acontece. Cara, show de bola. Ricardo trouxe muito insight, né? Para quem analisa dados, gosta de fazer análise, entender um pouco, porque hoje você vê as empresas, você consegue colher dados de tudo que é lado, mas poucas pessoas utilizam os dados para realmente favorecer o tipo de conversão, alguma coisa. Sim. Bom, enfim, eu já tenho muitas empresas que perceberam essa grande oportunidade no mercado, utilizando dados, obviamente, com muita clareza e transparência em benefício dessa relação. E, enfim, já estão surfando aí nesse oceano. Mas tem muito para ser explorado ainda. Eu acho que o mundo ainda está, enfim, arranhando a superfície em relação ao potencial de uso desses dados. E algo que vai se desenvolver enormemente aí nos próximos anos. Que dica que você tem para dar para essas pessoas? Para quem especificamente vai? Não, para as pessoas empreendedores no geral. Boa. Que, contudo, têm dados, podem gerar dados e podem, com isso, maximizar a rentabilidade do negócio dele, aumentar tudo. Bacana, vamos lá. Capacidade analítica para interpretar aquele dado. Quer dizer, pensar fora da caixinha mesmo. Pensar fora da caixinha. Não é tão bicho de 7 cabeças assim como parece olhando de fora. Tem muita coisa que dá para ser feita com pouco dado. Eu costumo dizer que esse primeiro degrau é o degrau de... Tenho uma empresa, eu tenho maturidade zero de dados, eu quero dar o primeiro passo, eu quero estruturar esse dado, eu quero poder unir fontes de dados diferentes e ter insumos confiáveis para a tomada de decisão. É um primeiro passo que traz um valor imenso para o negócio. É um degrau enorme. Os próximos degraus são degraus incrementais. Entre sair do zero e utilizar o estado da arte, os algoritmos mais sofisticados para predição, para recomendação e etc. Tem uma trajetória, tem um caminho que é um caminho longo. Mas os passos intermediários já são capazes de trazer um resultado para o negócio que é visível e que é mensurável. Então, enfim... vencer essa inércia aí. Não, na parte de dados, é isso aí. E, assim, no geral, o que você tem para dizer a nível de... Contudo, apesar de ser tecnologia, ainda envolve pessoas, e você deve ter tido vários obstáculos aí, de gerenciar pessoas, tudo mais. Qual que é o maior ensinamento que você aprendeu aí nessa correria aí? Legal demais. Tanto que o mote da Synecta é pessoas, dados e inovação. Nessa ordem. Pessoas... necessariamente vem em primeiro lugar. Na realidade, tudo vai ser construído pelas pessoas, tudo vai ser construído pelos profissionais que são capazes de compreender esses cenários muito complexos e traduzir isso em situações simples, recomendações que são simples, que são interpretáveis por, enfim, qualquer pessoa em qualquer negócio. Então, sem dúvida, antes de cuidar da tecnologia, antes de olhar para dado, é cuidar das pessoas. Entendi. E por que as pessoas não... Aliás, até melhor. E o que você fez de errado que você não faria de novo? Tem isso daí ou não? Cara, é difícil dizer. Eu acho que assim, os meus erros e acertos me trouxeram até aqui, né? Então, eu não arrependo de muita coisa, não, até das coisas erradas. Agora, decisão errada teve, obviamente... Só se arrepende de ter comprado 2 fardinhos naquele dia que vocês fundaram a empresa. Era para ter comprado uns 4 fardinhos. Deveria ser, hein? É verdade. Qual que é o maior? Não, mas vamos lá. Uma coisa que eu talvez fizesse diferente. Eu despertei para essa possibilidade de assumir os riscos do empreendedorismo já numa fase razoavelmente avançada da minha vida, já com uns 30 e tantos anos.
35, tinha 35 anos na época. Ah, Não, tá ok, mas daria para ter sido um pouco antes, antes. Alguns anos antes e tal. Ó, vamos lá, quando eu era jovem, 20 e poucos anos, hoje olhando no retrovisor e verificando como foi a história, eu tinha muito pouco ou quase nada a perder. Eu poderia ter assumido riscos maiores, muito maiores, do que eu fiz naquela ocasião, pelo fato de não conseguir enxergar muito, de não ter uma visão muito holística sobre tudo, olhar big picture mesmo e tal. Então, enfim, para quem está novo aí e Começa agora. disposto a correr risco e tal, assim, avalia, toma uma decisão consciente, toma uma decisão muito consciente, mas coloque na balança mesmo o que você tem a ganhar, o que você tem a perder. Faça um plano, tenha uma trajetória, tenha um plano de fallback, que é, pô, se tudo der errado, o que eu faço, etc. Tenha isso bem planejadinho e vai lá. Show de bola. Máquina. E tenha disciplina. Não dependa só da motivação. Motivação é ótimo? Mas você não está motivado todos os dias da sua vida. Tem dia que você depende da disciplina. Então, se eu tiver que escolher entre disciplina e motivação, não tem dúvidas. Eu escolho disciplina. Com certeza. O que você faz para manter a disciplina? Cara, eu tenho uma rotina. Eu acordo cedo, eu me exercito, eu tento cumprir os meus rituais diários, faça chuva ou faça sol, sabe? Acho que isso no longo prazo, isso tem benefícios que são claros e mensuráveis. Boa. Legal demais. Muito bom em ouvir um pouco da sua jornada empreendedora. E fala aí pra galera que tá ouvindo a gente, né? As redes que vocês utilizam. A partir de que momento da sua vida que você viu que foi interessante você entrar para esse ramo do empreendedorismo? Ou você entrou porque você teve oportunidade, ou você entrou porque, sei lá, te convidaram aí, ou você já sempre teve esse tesão de empreender, sempre quis ter um negócio? Ó, vamos lá. Eu tive esse exemplo dentro de casa. O meu pai era muito assim, ele era muito executor, era muito empreendedor e tal. Então, eu acho que eu já nasci com isso no sangue, assim como os meus irmãos, que também têm características muito parecidas quanto a isso. Então, eu acho que assim, demorou a acontecer, né? Eu fui empreender só lá com os 35 anos, etc. E empreender em família, principalmente com o irmão, você acha que foi um diferencial assim para vocês conseguirem hoje ter sucesso? Ou você acha que empreender em família é difícil, mas realmente pode acontecer? Empreender é difícil, naturalmente, né? Empreender em família tem, obviamente, as dificuldades também, mas eu acho que tem muito mais benefícios do que dificuldade. O meu sócio é um cara que eu conheço demais e que me conhece muito bem também, e alguém que eu confio de olho fechado, que eu confio enormemente e eu sei que é recíproco. Então eu vejo muito mais vantagens do que desvantagens e a nossa relação é muito boa, tanto pessoal quanto profissional, e a gente se complementa. É só não faltar pão de queijo. Exatamente. Pô, casa de mineiro tem que ter pão de queijo. E como que vocês dividem essas atividades, né? Até que limite que você vai e até que limite que ele vai? Boa. A gente se permite alguma interseção, tá? Tem muita coisa que a gente faz em conjunto ali, mas as responsabilidades são bem atribuídas a cada um. Eu cuido das áreas técnicas, eu cuido de desenvolvimento de produtos, ciência de dados, engenharia de dados, análise de dados, Customer Success. O Eduardo cuida das outras áreas, marketing, vendas, administrativo, financeiro, RH e tal. Então as responsabilidades são bem divididas e o alinhamento é muito grande. Então a gente consegue perseguir os mesmos grandes objetivos da empresa com as responsabilidades divididas entre as áreas e garantir um grande alinhamento entre nós para um processo de tomada de decisão. Então, tem sido bem positivo aí ao longo dos anos. Legal, muito bom ouvir isso, né? E pegando um gancho que você falou aquela hora, quanto mais cedo você começa a empreender, você começa a entender os riscos, começa a tomar decisões melhores, né? Contando com os erros, com os acertos, e as suas decisões começam a ser mais certeiras, né? Você começa a errar menos nas suas tomadas de decisões porque você começou a viver
a jornada e você já tem um respaldo do que pode acontecer ou não. É exatamente isso. Basicamente, seu cérebro é um computador, assim como a Sinecta é um computador. A E gente aí, também tem o nosso processo de aprendizado, né? Assim Quanto como a mais- máquina. quanto Tem uma você curva coloca de lá- aprendizado, né? Depois que você passa essa curva, você começa a ver, começa a projetar o futuro. Ô Bruno, a gente chama isso de engrossar a canela. A gente toma canelada na vida o suficiente para engrossar a canela e saber passar dessas situações. É isso. É É isso aí. É por isso que a gente, é meio clichê, mas fala sobre coragem e consistência, porque basicamente só precisa de coragem para começar. A ação cura o medo, então só começar. E aí depois a consistência vai fazer você entender o que funciona, o que não funciona e de forma com que você vai fazendo o que dá certo mais vezes e, enfim, vai colher resultado. É isso. É isso. Maravilha. É isso aí. Queria agradecer aí a presença do Ricardo. Foi muito bom esse papo, né? Acompanha a gente aí nas redes sociais, galera. Se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos esses conteúdos que a gente está publicando aí diariamente. Né, Vitão? É isso, é isso. Segue nós na rede social, curte, mas quem tem que pedir é você, porque o convidado tem mais moral. Ah, é? É. Pessoal, bacana demais aqui, ó, podcast Como Fazer. Quero ver todo mundo seguindo aí, cheio de coisa bacana lá. Onde que a galera encontra o site? Como que funciona isso aí? Onde Vamos que eles lá. conseguem te achar? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, agradeço demais o convite, viu? O bate-papo aqui foi super bacana. Imagina. E site da Sinecta, bom, www.sinecta.com, ok? Me busquem lá no LinkedIn, é a plataforma onde eu sou mais ativo. Simplesmente pesquisem Ricardo Ferreira, Sinecta, vocês vão encontrar. Eu procuro ser bastante ativo lá, muito responsivo e etc. E estou bem à disposição aí para atendê-los. Boa, É isso boa. aí, ó. E obrigado, foi um prazer. Ricardo mantendo o índice de gente boa em 100% de todos os mineiros que eu conheci até hoje. Ah, que maravilha. Até agora tá gabaritado. É isso aí. Galera, valeu. Até a próxima e valeu. Falou. Valeu. É isso, é isso.